Olá, queridos, graça e paz. O Senhor nos deu algo poderoso para todos nós, um poder extraordinário, um poder sobrenatural, uma arma mais poderosa do que qualquer tecnologia que o mundo um dia possa conseguir produzir, conseguir alcançar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês e eu convido vocês a permanecer conosco por mais alguns instantes. Queridos, em Salmos, no capítulo 141, no versículo 2, diz assim: a minha oração seja como incenso diante de ti. Queridos, sendo o livro de Salmos um livro chamado poético, e esse versículo, essas frases, ter algum tom de poesia, nós vemos aqui a mais pura realidade espiritual. Dentro daquele tempo do Antigo Testamento, onde o povo hebreu, ele caminhava pelo deserto e eles participavam da adoração a Deus no tabernáculo. Dentro desse tabernáculo havia um altar de incenso, um incensário. E o incenso era colocado ali e era queimado diariamente, sem cessar. E esse incenso representava a oração dos fiéis, a oração do povo de Deus, que subia como um aroma suave diante de Deus. E algo interessante que João nos fala em Apocalipse 8:4. Em Apocalipse 8:4 diz assim: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Nesse texto, João tem uma visão de que as nossas orações, elas são levadas por um anjo até Deus, até diante do trono de Deus. E isso nos traz hoje uma realidade especial. Isso nos mostra a proporção, o tamanho, o poder, a intensidade, a magnitude de onde as nossas orações conseguem chegar. Da terra até o céu, da nossa vida, do nosso coração, do nosso quarto ou qualquer lugar que nós estejamos orando, até diante do trono de Deus. Muitos personagens bíblicos tiveram experiências maravilhosas com a oração. Nos tempos antigos podemos citar homens que tiveram essas experiências, que foram experiências extraordinárias. Vamos falar de Moisés, Abraão, Paulo, Jesus, né? E nos tempos recentes, por que não falar Calvino, Lutero, Charles Spurgeon, John Wesley, Billy Graham, quantos outros tiveram essas experiências? Então, querido, nós podemos ver, se nós olharmos a história, os homens e as mulheres de maior influência, de maior evidência no mundo cristão, foram pessoas que foram realmente pessoas que se dedicaram a momentos especiais de oração e de entrega em oração diante de Deus. E queridos, não existe crente, não existe cristão sem oração. Nós não podemos dizer que nós fazemos parte desse mundo cristão, somos cristãos verdadeiros, se nós não colocamos a oração todos os dias sendo prioridade em nós. Mas o que nós vemos muitas vezes? Nós vemos que muitos estão ocupados demais para se ocupar com Deus. Muitos às vezes até oram, mas esse tempo de oração, ele é perdido com o passar do tempo, eles acabam desanimando e essa constância, ela acaba indo embora. E por que disso? Porque muitas vezes nós não temos a paciência de esperar por aquilo que nós realmente pedimos. Porque o tempo de espera nosso é um tempo diferente. O tempo de Deus não é o nosso tempo, os desejos de Deus para nós não são muitas vezes os mesmos que nós achamos que são bons para nós. Mas nós precisamos aprender e desanimar em tempo algum. Se nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse tempo e saber que muitas vezes o não de Deus vai vir para nós. Nós precisamos saber aceitar o não de Deus. Porque saber esperar, queridos, é uma entrega. Nós precisamos em fé, pedir e esperar o tempo de Deus, entregar o hoje, mesmo nós não vendo as circunstâncias acontecerem, mas crendo que amanhã as coisas acontecerão. Isso é fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E algo importante que nós temos que aprender no nosso tempo de oração, na nossa maturidade cristã, digamos assim, dizer em fé, precisamos aprender que orar não é apenas falar com Deus, mas é principalmente ouvir tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando nós ouvimos o que Deus tem para nós começamos a entregar tudo para Ele e confiar, sabendo o que Ele fizer após a nossa oração será o melhor para nós, porque Deus é bom e Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Alguns grandes homens na nossa história cristã de oração falaram algumas frases sobre oração. Calvino falou assim: oração é o antídoto para todos os males, para todas as aflições. Lutero chegou a falar muitas vezes: eu fui levado para esse lugar de oração
pela irresistível convicção de que esse era o único lugar para onde eu poderia ir. E eu creio, queridos, que oração é um privilégio que nós temos hoje de podermos entrar em um lugar onde o céu nos recebe, Ele nos ouve, Ele aceita o nosso clamor. E após isso nós poderemos ter o privilégio de ter as nossas orações respondidas pelo próprio Deus. Então, queridos, o desejo do coração de Deus hoje é encontrar no nosso coração, na nossa vida, um altar de incenso queimando na oração, algo que queima a todo tempo, sem cessar, e esse aroma suave que sai da nossa oração, que suba como um aroma suave diante de Deus, e chegar num tempo onde nós encontramos esse lugar e nós não consigamos mais sair desse lugar, porque esse lugar terá o momento em que nós nos encontramos com o nosso Pai, que nós nos encontramos com o nosso Deus, e nós passamos a não orar mais a nossa vontade, mas orar a oração do coração de Deus. Então, querido, certamente a nossa oração, sendo orada da forma correta, uma oração correta, sem cessar, teremos nossas orações atendidas pelo próprio Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.